Salvar objetos destinados ao lixo tem sido um desafio muito prazeroso e os resultados têm me mostrado que vale a pena, pois além de contribuir para a preservação do planeta, eles têm sido úteis e têm decorado muitos cantinhos por aí. Olá, eu sou Eliana de Oliveira e você é muito bem-vindo ao meu canal. E no passo a passo de hoje, eu reaproveitei 2 potes plásticos e transformei-os em objetos de valor na decoração. E comecei retirando essa parte do enroscamento da tampa. E fui bastante devagar, porque eu confesso que não foi fácil. Esse plástico era bem duro e eu fui bem aos pouquinhos porque eu tenho medo do estilete. Até que então eu consegui retirar e preservar aquela beirada grossa que eu tanto queria. E passei a lixa para tirar aquelas rebarbas e deixar tudo bem lisinho. E na parte interna dessa beirada é fundo, tem uma valinha ali. Então, para deixar essa boca mais robusta e mais resistente, eu usei Durepox, que vem com 2 componentes. Uma resina, que é a parte branca, e o endurecedor, que é a parte cinza. E misturei tudo muito bem até que ficasse bem homogêneo. E fui modelando com as mãos de forma que ficasse feito uma cobrinha. E apliquei ali então no baixo relevo e fui alisando até que nivelasse essa parte. Depois eu juntei gesso, batida de pedra e água. Misturei tudo muito bem e despejei no interior do pote. E fui movimentando ele para que essa mistura revestisse o interior e ele ficasse mais pesado, dando a impressão de que ele era de cerâmica mesmo. Mas não deu muito certo, pois escorreu tudo para o fundo e nas paredes ficaram umas bolotinhas da massa. Acredito que se eu tivesse passado uma camada da batida de pedra antes, teria grudado, mas deu o peso que eu precisava. Então abandonei um pouco o lado de dentro e fui cuidar da parte de fora e passei uma camada de batida de pedra. E depois de seca, misturei tinta PVA branca na batida de pedra e dei uma segunda camada e aguardei a secagem. Após isso, fiz uma mistureba com tinta PVA branca e PVA Mushroom e acrescentei batida de pedra e também bicarbonato de sódio. Misturei tudo e ficou uma massa consistente e arenosa. E fui aplicando com a espátula aleatoriamente, sem alisar muito, deixando as texturas que a espátula formava. E na altura do meio do pote, mais ou menos, eu fui deixando esses formatos irregulares, porque a princípio eu ia fazer essa textura só até o meio e deixando do meio para cima lisa. E nesse ponto eu já estava achando bem bonito. E depois eu fiz a textura no fundo também, para dar a ideia de que ele era completo de cerâmica. E aí então eu resolvi fazer uma textura um pouco mais sutil na parte de cima, deixando a parte do meio com algumas falhas. E nesse processo eu vou observando e descobrindo que eu posso criar vários efeitos em outras peças. E aqui a textura já estava completamente seca e era chegada a hora de dar veracidade a essa cerâmica. Separei então a tinta PVA branca e algumas tonalidades próximas. Com um pedaço de esponja macia e úmida, eu fui sujando ora em uma cor, ora em outra e fui esponjando, realçando assim a textura. E de vez em quando eu umedecia novamente a esponja, respingava um pouquinho d'água para que facilitasse a integração das tintas.
E à medida que eu ia fazendo, eu ia ajustando as tonalidades mais claras ou mais escuras conforme o resultado que eu queria alcançar. E essas esponjadas espontâneas, livres, elas vão ter o resultado conforme a mão de cada um. E até mesmo se eu for fazer uma outra peça dessa, não vai sair com o mesmo efeito. Então depende muito do momento e da mão, que tem dias que está mais leve, mais pesada, vai variar conforme muitas circunstâncias, mas que resultam sempre num bom efeito. Eita, que já estava ficando bem bonito, mas eu fui clareando, clareando, clareando e ficou assim. Ficou bonito também, então dá para fazer das duas formas. Eu já vou finalizar esse projeto, mas aproveita e comenta aí, você gostou mais dele mais escuro ou assim mais clarinho? E para impermeabilizar, eu utilizei o verniz spray fosco e poderia ter usado também o verniz acrílico fosco, que eu gosto muito de usar junto com o lustramóveis, mas o meu acrílico terminou. E no final do vídeo eu mostro ele prontinho. Nesse vaso eu passei 2 camadas de batida de pedra e para deixar essa boca assim mais gordinha, eu usei a massa de modelar. Fiz ali uma cobrinha, modelei na mão, revesti aquela parte de cima e fui modelando ali com os dedos para ele ficar assim mais gordinho. Eu lembrei de falar para vocês sobre esse pincel para pintar peças fundas, ele é muito legal, porque ele tem o cabo longo e tem essa ponta tortinha, então facilita muito o trabalho. Eu não sei qual a marca dele para falar para vocês. E para fazer a textura, eu usei um pedaço de juta, esse daqui eu acho que é até de um saco de batatas, e ele tem a trama bem aberta. E também usei um fio de malha, que eu tenho bastante por aqui, mas não é o mais apropriado. Um fio mais grosso, redondo, seria o ideal. Eu digo que ela não é ideal porque às vezes ela é mais grossa e tem partes que ela é bem fininha, então atrapalha um pouco, mas dá certo também. Com um pedaço de arame eu fiz uma ferramenta que eu aprendi essa dica com a Paty do canal Em Casa com a Paty, eu acho que é isso. E eu dobrei esse arame ao meio e fui torcendo ele para fazer uma espécie de agulha. E de um lado eu fiz uma alcinha para passar o fio e do outro lado ficou a ponta. E como o arame era um pouco molenga, depois eu acabei enrolando fita crepe em toda ela, só deixando a alcinha de fora. Cortei então um pedaço do fio de malha 6 vezes maior que a largura da juta. Passei o fio pela agulha e aí comecei a costurar ali na malha. E eu passei a agulha por baixo de 2 fios da juta e depois por cima de 4 fios, como você pode ver aí. Fica mais fácil olhando até. Aí eu puxei o fio, deixando que sobrasse um pedaço dessa malha para fora da juta. Precisa sobrar um pedaço desse para cada lado da juta. E depois disso, então, eu dei um nó. E enquanto você vai vendo o nó, eu vou te dar uma dica aqui. O ideal é passar a termolina leitosa ou cola diluída em água ao redor de toda a juta para ela não desfiar. Porque ao final eu tive que fazer uma gambiarra para uma ponta encontrar com a outra, porque as pontas foram desfiando e ela encurtou. Então, se fizer isso, a cola endurece e não deixa desfiar a juta. E segui fazendo isso. Pulava algumas tramas da juta, passava a agulha por baixo de outra e dava o nó. E fui até o final e fiz 5 carreiras dessa forma. A primeira é mais chatinha de fazer, mas depois as outras fluem muito bem. E aí ficou assim.
E esse vaso, gente, não é ideia minha. Eu tenho visto muito nas decorações, vi no Pinterest e vi nesse canal da Paty também, ela ensinando. Ela fez com a juta e eu peguei essa ideia dela, porque a ideia original é feita de outra forma que eu não sei como é, mas deu um resultado bem semelhante. E aí eu colei essa juta sobre o pote e usei a cola cascorês e algumas gotas de cola instantânea. Amarrei um fio aí na boca para prender, para não ficar correndo, e comecei a colar do meio para as pontas. E depois que prendeu, eu retirei esse fio para facilitar. E segui colando até a parte de trás. E a gambiarra que eu falei foi porque as pontas ficaram todas desfiadas, então eu tive que jogar uma trama por cima da outra, e aí eu dei um nó no fio de malha em cada um e por cima, e depois com o que vem a seguir, aí cobriu e ficou bem perceptível, ficou bem legal. Que bonitinho já ficou, né? Só com a juta colada, eu achei uma graça. E aí a gambiarra é isso aí, ó, que vocês estão vendo, tá vendo? Ficou bem disfarçada, mas também ali não ficou bem calculado os nós, ficou um espaço maior do que nos outros lugares, mas deu para passar. Em um outro que eu fizer, eu já sei aonde eu posso acertar mais e para ficar melhor, mas eu já gostei bastante de ter conseguido aí esse resultado. E no fundo eu colei um pedaço de juta para dar um acabamento. E lá na boca eu colei ali bem juntinho desse pescoço, dessa parte mais funda, e dobrei um pedaço para dentro. E para dar o acabamento final, eu misturei o gesso em pó com água e fui pincelando ali sobre a juta e os fios. E depois eu deixei secar e vocês já vão ver ele todo pronto. E eis aí o resultado final. Me digam aí o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Tchau!